Meu nome é Júnior, vou apresentar meu projeto de estágio 3, o Observatório Regencial, e é sobre a formação da sociedade da Grécia e os antigos gregos que deram origem à democracia e à civilização ocidental. A disciplina Projeto de Estágio 3, meu nome é Júnior Alves Dantas, a docente Sandra Aparecida Sordi. A delimitação da minha área de concentração foi sobre a história e cultura. Por que eu escolhi esse tema, essa área de concentração? Por conta que a formação da sociedade grega ela vem no aspecto cultural que influenciou toda a Europa, inclusive nós somos influenciados também culturalmente por isso que ficou a história, cultura e historiografia. E os alunos do estágio regencial foi os alunos do primeiro ano A, B, C, D, E e E. E eu peguei desde do período pré-grego, né, no período neolítico, até o período helenístico, né, que quando a Grécia vai para o seu auge, vai para o seu ápice, o apogeu cultural, com filosofia, com matemática, com a questão da política, república, democracia, surgiu esses nomes que até hoje a gente tem na nossa sociedade. Então, assim, a formação da sociedade grega, ela tem muita influência, ela influencia diretamente a nossa organização político-social nos dias atuais, né? Também, nesse processo onde surgiu essa questão da cultura no aspecto do teatro, da filosofia, da matemática, da própria história, né? E também na questão dessa organização econômica. Então, os objetivos desse projeto foi entender o funcionamento da sala de aula e a participação dos alunos quando se refere à aula aplicada ao professor. Observar as práticas e a didática do professor do ensino médio, uma vez que irei ministrar a aula no estágio de regência. E o quarto é assistir às aulas e continuar o período com referência e administrar as aulas regenciais de acordo com o calendário e o currículo do ensino de história. Então, foi isso que eu fiz. A aula de regência foi a partir do período onde o professor parou. E foi justamente a formação da sociedade grega, né? A Grécia Antiga, até o período do seu apogeu, né? E isso foi a minha sequência. Então, a minha justificativa foi justamente o quê? Por sabermos que a formação da sociedade grega depende da organização e da base cultural daquele povo, não foi diferente da formação da sociedade grega que influenciou a cultura ocidental até os dias atuais. Ainda temos inspirações nos gregos em vários aspectos, política, educação, entre outros. Foi o que eu falei agora há pouco. Então, a gente foi muito influenciado pelos gregos nessa questão da política, na questão da educação. Então, por isso, eu trouxe Condilo, página 12, 2021, que reforça o que é que ele diz. Ele diz que, evidentemente, que tal individualidade por si só não forma um texto mais merecedor de ser valorizado ou lembrado. Textos antigos, medievais, atestam que não são necessariamente a criação de um indivíduo específico, leva o nome de um autor. Trabalhos sobre tradição poética oral em várias culturas também nos mostram que há inovações na performance de bordos sem que seus nomes sejam registrados. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que até hoje, se a gente observar, tem alguns trabalhos que tem alguns nomes. Um exemplo, Homero, né? A Ilíada, a Odisseia, mas isso foram textos que foram encontrados que foram foi Homero, mas ninguém sabe se realmente Homero existiu. Porém, está lá, é uma obra de Homero, entendeu? A Ilíada. Então, assim, só que um arqueólogo alemão chamado Heinrich Schirmer, ele, depois que ele fez uma escavação, ele descobriu em 1870
no território hoje é Troia, né, onde era Troia na época, alguns textos com o nome de Homero. Então, assim, aí deu uma veracidade a essa importante descoberta histórica. Então, é muito importante porque na história a gente tem que, nós como historiadores, como professor de história, temos que não só a partir da questão da história oral, mas a partir de textos, de escavações, daquela organização ali que a gente percebe nas escavações, a gente vai trazendo, né? Vai trazendo esses aspectos e aí a gente vai confrontando e vendo o que é mais real, mais próximo do real, nesse aspecto da questão da história. Então, assim, minha metodologia, como sempre falo, é baseada muito em Paulo Freire, né? No amor da educação, por amor. A liberdade, a educação que traz liberdade. A educação que liberta, que dá asas, que faz com que você expanda. O que eu fiz foi justamente isso. Vinha seguindo no estágio observatório, nas aulas, percebendo como era a metodologia do professor, que achei muito interessante, inclusive peguei alguns aspectos, porque o professor ele é muito didático, ele é muito dinâmico, ele trabalha a história de uma forma diversificada, fazendo com que o aluno pesquise, e isso é importante porque o que falta na educação é justamente isso, a curiosidade e as pesquisas, porque é a partir das pesquisas que você fundamenta o conhecimento, e falta muito isso nesse sistema de ensino da gente, né, que a gente tem, que é bitolado mesmo, que traz essa dicotomia do conhecimento. E o professor é muito dinâmico, então não foi muito difícil a minha metodologia dar certo, ter êxito, porque eu só fiz adaptar algumas coisas. Preparei um texto sobre a Grécia, porque esse seria o tema que eu ia trabalhar com eles, e antecipadamente passei para o professor passou para eles, e os alunos começaram a ler, porque quando a gente foi fazer a aplicação da aula, ministrar a aula em regência, apesar de ser pouco tempo, eu não tinha muito tempo, mas eu tinha que produzir algo, tinha que fazer algo que fazesse com que os alunos deixassem algo ali para que eles dissessem, olha, foi pouco tempo, mas foi algo bom, algo que me fez aprender. Então, eu deixei os textos, a gente abriu debates, assistiu um vídeo rapidinho, discutimos, respondemos atividades. Os alunos queriam até mais tempo, só que a gente sabe que o estágio de regência tem um período menor de tempo e eram várias turmas, e eu queria fazer com que todos dessem certo. Das 5 turmas, 2 foram mais, assim, chegou ao propósito mais rápido, com mais rápido, com no menor tempo, entanto que a gente trabalhou outras coisas. Só que em outras 3 turmas já tiveram mais um pouco de dificuldade, porém, alcançamos o nosso objetivo, que era fazer com que eles aprendessem sobre a sociedade, essa formação da sociedade e a influência que ela tem até os dias atuais. E foi muito importante para mim. Eu gostei demais. O cronograma, a escola que eu ministrei a aula é o Colégio Estadual Professor Justiniano de Melo e Silva. É uma escola do ensino médio que tem primeiro, segundo e terceiro ano. Funciona 2 turnos e também tem o EJA. E 2 turnos, diurno e vespertino. No turno, eu tive estágios no turno da manhã e da tarde. No dia 7/5, foram 3 horas de estágio observatório, de manhã e 3 horas à tarde. No dia 9/5, foi 3 horas do estágio observatório. No dia 3/5, mais 3 horas. No dia 3/5, de manhã, à tarde, mais 3 horas. No dia 15/5, na manhã, foi o estágio de 3 horas. E 21/5, da manhã, o estágio de 2 horas de regência. Então, foi no dia 21, foram 4 turmas. No dia 21 de manhã, foi 2 turmas, primeiro A e C. À tarde, foi B e D. E no dia 22, no E, e continuei no E à tarde, que tem os 2. Então, assim, esse foi o meu cronograma. Então, minha conclusão, o que é interessante é que esse estágio, ele me proporcionou algo que eu sempre quis, que é lecionar. Porém, percebo a dificuldade que os professores têm, por conta também dos alunos terem dificuldade com referência à questão do ensino, porque a gente tem um ensino que ele
não é prático, é um ensino que é muito teoria e a prática é muito pouca, e por a prática ser muito pouca e também não ser algo que condense o conhecimento, os alunos ficam soltos e você não percebe muita interação deles. Então, o que eu concluí? Que o projeto de estágio teve a eficácia, o meu propósito foi alcançado, porém uma coisa que eu fiquei um pouco triste é porque eu não tive acesso ao PPP, é o Projeto Político Pedagógico. Segundo informação do corpo diretivo da escola, esse projeto está no sistema, que agora é tudo online, e eu tentei várias vezes entrar lá no sistema, inclusive até na escola mesmo com a secretária, e a gente não conseguiu ter acesso. Segundo informações, ligaram lá para o pessoal da diretoria regional, que aqui é a DR9, estava tendo um problema de inconsistência no sistema, não tive acesso. Porém, tive acesso a outros dados, que a escola tem um IDEB menor do que 4, tem um índice muito grande de alunos que repetem de ano, e até por falta mesmo, né? Então, assim, é uma escola que a própria diretoria regional não se importa muito, ali o que fizer tá bom. Então, assim, tem professores altamente qualificados em várias áreas, em várias disciplinas, porém a gente percebe que a própria estrutura faz com que a educação não funcione, e isso é muito ruim. E aqui no estado de Sergipe, a gente tem os centros de educação integral, que é um projeto que era para ser inovador, até que no princípio, no início, né, de sua implementação, surtiu bastante efeito. Porém, hoje também já caiu por água, por terra, como a gente chama, e a gente percebe que está tendo uma grande dificuldade, até no ensino integral, os alunos, por conta dessa fragmentação do ensino. Porém, tive uma ótima experiência no estágio, tanto observatório como regencial. O professor contribuiu bastante, me ajudou bastante, e tudo que eu solicitei, tudo foi assim, algo que ele me ajudou. Até na hora que eu fui fazer fazer a apostila para os alunos, passei para ele, e ele disse: ó, gente, tá bom, melhor aqui, melhor ali, e a gente fez uma apostila bacana, que ele disse que inclusive vai usar novamente, e foi isso. Então, a apresentação foi... o estágio foi maravilhoso, me contemplei porque eu consegui alcançar meus objetivos, e ao mesmo tempo eu vi as dificuldades que os professores sentem. Então esse foi minha conclusão.